Olá, bom dia, seja bem-vindo. Você confere as principais notícias do Brasil e do mundo, os destaques desta segunda-feira e que essa seja uma ótima semana para todos nós. O secretário da Saúde de São Paulo confirmou hoje 12 casos da cepa brasileira do novo coronavírus em Araraquara, no interior paulista. Ele descartou a presença da variante britânica em pacientes com a doença. A cidade soma 12.127 casos de infecção pela Covid e 147 mortes desde o início da pandemia. Para tentar frear uma nova onda da doença, um decreto proíbe, a partir desta segunda-feira, a circulação de pessoas sem uma justificativa. Uma boa notícia, uma vacina brasileira contra a Covid-19 deverá ficar pronta no ano que vem. Ela está sendo desenvolvida no Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Na fase inicial do projeto foram gastos 5 milhões de reais numa parceria entre a universidade, o governo de Minas Gerais e o Ministério da Ciência. No ano passado foram realizados estudos com camundongos. Na próxima etapa, quando deverá ser definida a composição da vacina, serão feitos testes sobre eventuais perigos tóxicos em outros 2 modelos, que poderão ser de novo os ratos ou coelhos, de modo a cumprir exigência da Anvisa. Depois será a vez dos humanos. A perspectiva é que, havendo investimentos, os testes em humanos poderão ser feitos ainda este ano e, em 2022, a vacina brasileira esteja pronta. As escolas municipais de São Paulo tinham previsão de retomar hoje o ensino presencial, mas professores e pais de alunos reclamam de falta de estrutura para as medidas contra a Covid em muitas escolas. E em 530 delas, o retorno foi adiado, principalmente por causa da falta de equipe de limpeza. Os conselhos escolares informaram que as unidades não têm condições de ventilação adequadas ou funcionários de limpeza suficientes para cumprir os protocolos contra o coronavírus. Em nota, a Prefeitura diz que, caso alguma escola apresente problemas para a volta às aulas, ela não deve ser aberta até que o caso seja solucionado. E hoje tem risco de chuva forte a qualquer hora em grande parte do norte e do nordeste do país. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por tempo muito instável, especialmente entre as regiões norte e nordeste, por causa da aproximação da zona de convergência intertropical. A chuva acontece a qualquer hora e há risco para temporais na região de Natal, em Fortaleza, Teresina, no estado do Maranhão, na região do leste do Pará, incluindo a região de Belém, em Palmas e até sobre áreas do centro-oeste, como o leste do estado de Mato Grosso e o extremo oeste do estado do Tocantins. As pancadas também serão recorrentes, mas intercalando várias aberturas de sol no interior do Ceará, na região de Brasília, no norte de Mato Grosso e também sobre as capitais Manaus e Rio Branco. O tempo permanece bastante carregado entre a região de Campo Grande e o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em grande parte das outras áreas do país, as pancadas de chuva serão extremamente isoladas apenas entre a tarde e a noite. Essa previsão vale inclusive para as capitais Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e também sobre a região de Belo Horizonte. O tempo continua firme e sem chuva desde Vitória até a região de Salvador e de Aracaju. Chove entre a tarde e a noite de forma rápida e isolada na região de Maceió. Na região de Pernambuco e também sobre a Paraíba, chove entre a tarde e a noite em forma de pancadas. A temperatura mínima prevista nesta segunda é de 23 graus em Cuiabá, faz 18 graus na região de Brasília e apenas 15 graus em Curitiba. A temperatura máxima deve chegar a 29 graus em Brasília, faz 34 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Florianópolis. O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, morreu ontem em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos. O governo do país decretou luto de 3 dias pelo falecimento. Em uma publicação no Twitter, o presidente Alberto Fernandes lembrou que Menem foi perseguido e preso na ditadura argentina. Carlos Menem presidiu o país entre 1989 e 1999. Ele privatizou empresas públicas e estabeleceu paridade cambial de $1 igual a $1. A medida gerou um período de crescimento, mas implodiu em 2001,
resultando na pior crise econômica da história do país. O programa neoliberal implantado por ele gera discussões até hoje entre os argentinos. Quando ele assumiu, eu tinha uma fábrica. Ele deixou tudo de fora entrar e minha fábrica quebrou. Desde então não recuperei nada. Havia um bem-estar para todos em igualdade. Acha que é pouco esse legado? Em igualdade, te parece que é pouco o legado? Em 2001, Carlos Menem chegou a ficar em prisão domiciliar por causa de uma acusação de contrabando de armas, mas foi absolvido mais tarde. Em 2019, quando era senador, ele foi condenado à prisão por fraude na venda de um imóvel, mas não foi preso porque não foi condenado pelo Senado. A saúde do ex-presidente estava bastante debilitada nos últimos meses e em dezembro ele ficou em coma induzido porque tinha insuficiência renal. O governo brasileiro expressou condolências ao povo da Argentina e aos familiares do ex-presidente Menem. Manifestantes foram às ruas ontem pelo 9º dia consecutivo de protestos contra o golpe de Estado em Mianmar. Na região de Yangon, foi realizado um ato pela saúde da jovem de 20 anos, baleada na cabeça durante uma manifestação na última semana. Manifestantes foram às ruas de Yangon com cartazes sobre o que chamam de movimento de desobediência civil, faixas e fotos da líder deposta Aung San Suu Kyi. Em resposta, a junta militar governante intensificou a repressão às manifestações contra o golpe, com prisões e ameaças contra quem abriga ativistas. Um ato pela recuperação da mulher de 20 anos baleada na cabeça durante uma manifestação na última terça-feira também foi organizado. Não queremos que ninguém morra por causa da ditadura militar, mas temos que morrer se necessário. Vidas de crianças e mulheres não devem ser desperdiçadas se não for necessário. Estamos rezando para que ela se recupere. As embaixadas ocidentais em Mianmar se posicionaram e pediram para o regime militar não recorrer à violência contra manifestantes, após relatos de um deslocamento de tropas em algumas áreas do país. Desde o início do movimento, os militares já prenderam cerca de 400 políticos, ativistas e civis, entre jornalistas, médicos e estudantes. Quartos lotados de turistas esperando autorização para passear pela cidade. Esse é o cenário vivido em Havana, onde autoridades cubanas estabeleceram um protocolo em que estrangeiros e cubanos não residentes que chegam à ilha são obrigados a ficar isolados até o 5º dia. Mais um dia lindo de sol em Havana. Mas para aproveitar a cidade, visitantes que chegam a Cuba precisam cumprir uma quarentena em quartos de hotéis. A medida foi tomada pelo governo cubano após o recente aumento no número de casos de Covid-19 no país. Tivemos 21 casos positivos no hotel e, felizmente, nenhum deles era funcionário. Os que chegaram no país testaram positivo após testes PCR. Isso mostra o trabalho com protocolos firmes e rigorosos. Os estrangeiros e cubanos não residentes que chegam à ilha são obrigados a ficar isolados em um dos 6 hotéis escolhidos para este fim, pagando as despesas de hospedagem. E as medidas tomadas por el governo para, de alguma maneira, limitar a situação que se encontra. Com as medidas tomadas pelo governo para, de alguma forma, limitar a situação epidemiológica, decidimos criar ofertas e pacotes oferecidos aos viajantes que chegaram ao país. De los viajeros que estuvieron arribando a nuestro país. Os visitantes podem optar por ficar em hotéis de 3 ou 5 estrelas, com custos que variam de $240 a $500 por 5 noites e 6 dias, o período normal de quarentena. Na chegada ao aeroporto, cada viajante é submetido a um teste de PCR e transferido para um hotel, onde permanece isolado até o 5º dia, quando deve passar por uma segunda testagem. Com os resultados negativos, o turista pode sair do isolamento. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta para falar sobre um pedido do fim da cédula de R$ 200 por conta da baixa circulação. Eu volto em menos de uma hora e te espero.